não posso abrir esse bate-papo, né, sem perguntar logo de cara aquilo que eu te perguntei quando estivemos pessoalmente aí há uns meses atrás juntos, né? Você sempre foi conhecido aí como um dos empresários que mais entendia a importância do ideário liberal, de mudar a mentalidade do povo, e nós temos uma grande agenda, né, de diminuir o escopo do Estado e garantir mais liberdade aos indivíduos e aos empreendedores, aqueles que criam riqueza e emprego. E aí, de repente, você vai lá e faz aquilo que os liberais, de fato, temem, ir para o governo, né? O que essa experiência mudou na sua concepção do Estado, Salim? É pior do que a gente pensava de fora? É melhor? Temos que ter as esperanças aí de que vamos mudar por meio do governo? Ou é algo ainda mais assustador lá de dentro? Obrigado, Constantino. A minha ida para o Estado foi uma experiência única, impagável. Aprendi muito. Saí, depois de 19 meses, muito maior do que quando eu cheguei. E eu conheci as entranhas do governo, as entranhas do poder. E agora eu tenho mais consciência de que o Estado é muito maior do que a gente pensa. O Estado é gigantesco, obeso, burocrático, oneroso para o cidadão pagador de impostos. Então, essa minha passagem pelo governo foi boa, porque agora, em discussões, em debates, eu conheci como é a coisa dentro do governo. Então, na realidade, eu posso afirmar para você, Rodrigo, que nos últimos 34 anos do Brasil, desde o governo militar, o Brasil foi governado pelos sociais-democratas. Alguns mais à esquerda, outros centro-esquerda, mas todos eles sociais-democratas. E esses sociais-democratas, eles criaram um fantástico, um gigantesco establishment, do qual o Estado brasileiro foi privatizado. Então, o Estado brasileiro não é público, ele é privatizado para o establishment brasileiro. Então, esse é um dos legados da social-democracia. Nós temos aqui uma casta no establishment brasileiro, formado pelo judiciário, pelo legislativo, pelo executivo, servidores públicos, em certos momentos os militares participam e, por que não dizer a verdade, uma série de indivíduos criminosos por trás de um CNPJ, como se empresa fossem, também participam desse establishment. Basta verificar o que aconteceu, por exemplo, com o Petrolão. Então, os empresários, empreiteiros, se juntaram ao establishment e a coisa ficou daquele jeito. Então, como mudar isso? Eu conheço bem mais o Estado do que antes de ter ido para o governo. Conhece mais e é mais assustador ainda o monstrengo. Como é que a gente muda isso? Porque nós podemos dizer que os liberais, claro, não é uma coisa tão trivial, o governo tem alas e tudo mais, mas os liberais, por meio do presidente Bolsonaro, eles chegaram a certas esferas do poder. A equipe técnica do ministro Paulo Guedes é uma equipe brilhante, contava com você à frente da agenda de desestatização, com o secretário de desburocratização como Paulo Webel, que a gente conhece há longa data também. Quer dizer, uma equipe técnica comprometida com a agenda liberal e disposta a um sacrifício pessoal para tentar reduzir um pouquinho dos tentáculos desse Leviatã. E, não obstante, você saiu, o Paulo Webel saiu, quer dizer, ainda tem lá muita gente boa, mas a sensação que fica para a gente de fora é que, às vezes, dar murro em ponta de faca. Às vezes, a gente, se não mudar essa concepção, essa mentalidade, mesmo colocando o melhor de todos nós lá, quer dizer, eu se tivesse que escolher a dedo quem vai comandar a agenda de privatização no Brasil, eu ia colocar o seu nome lá, ia ser o primeiro da lista, e você estava lá. E nós estamos vendo a dificuldade de entregar essas privatizações. Quer dizer, hoje tem a notícia de que os Correios finalmente vão entrar aí nesse processo, precisa criar uma lei para privatizar a estatal, é aquilo que você falou, quer dizer, criam os mecanismos para quase inviabilizar a venda dessas empresas.
né? Então, a sensação que fica de fora, Salim, é que para um liberal é quase um sonho utópico a gente imaginar que vai conseguir desmontar esse establishment. Rodrigo, nos anos 80, quando eu me juntei ao Instituto Liberal, Donald Sturt, Melchior, Roberto Campos, Og Leme, Jorge Gerdau, nós cabíamos numa Kombi. Então, os liberais brasileiros estavam restritos a uma Kombi. No governo, quando Guedes foi chamado para ser o ministro da Economia, os liberais no governo já cabiam num micro-ônibus de 16 lugares. Então, ali estava eu, o Paulo Weber, o Cas da Costa, e mais alguns jovens procedentes dos nossos institutos, inclusive o Ricardo Salles. Então, nós éramos o suficiente para encher uma van. Que é uma van de 16 lugares para 12 milhões de servidores públicos? Nada. Então, claro que está sendo feito um trabalho, ficou lá a Lei da Liberdade Econômica, privatizamos bastante, vendemos quase 150 bilhões de ativos e reduzimos 84 empresas do governo. E o ministro Guedes fez a reforma da Previdência e tem outras coisas em andamento. Claro que não está acontecendo. Perdi seu som, Salim. Perdi seu som. Seu áudio ficou mudo para mim. Ficou mudo? Voltou. Ok. Então, o ministro Guedes ainda vai fazer muita coisa. Ele ainda tem a confiança, o respeito, a admiração do presidente Bolsonaro, e ainda vai acontecer muita coisa. Mas eu deixei o governo, e o Paulo Weber deixou o governo, porque a gente sentiu, eu falo sempre na iniciativa privada o seguinte, o esforço despendido tem que existir uma correlação que o resultado obtido tem que ser maior. E o que eu senti é que, se eu não deixasse o governo, o resultado dessa equação seria muito esforço despendido para pouco resultado obtido. Então, eu senti que a coisa deu uma diminuída e eu preferi sair. Mas o Estado é gigantesco. Rodrigo, 12 milhões de servidores públicos. E nós temos 30 milhões de brasileiros com carteira assinada. Praticamente, nós temos 1/3 de servidores do que nós temos hoje de brasileiros com carteira assinada. Então, para mostrar o tamanho da máquina. Outra informação importante é que o funcionalismo no Reino Unido custa 9,5% do PIB. Nos Estados Unidos, 10% do PIB. No Brasil, 13,5% do PIB. Você fala, mas 13,5% para 9,5% não é tanto, é muito. Isso significa 320 bilhões por ano em salários, quando isso poderia ser investido na qualidade de vida do cidadão, ou seja, na qualidade da saúde, na qualidade da segurança, na qualidade da educação, na qualidade do saneamento. Então, são as funções básicas do Estado. É gigantesco. Sim. E Salim, a que você atribui esse arrefecimento do resultado dessa ala liberal no governo? O presidente continua comprometido com isso? É a necessidade de governabilidade num Congresso fragmentado e que precisa desidratar de alguma forma a agenda para ter capacidade de aprovar reformas, né? A que você atribui isso? Porque de fora tem muita gente que interpretou a saída sua e do Paulo Weber, que se deu inclusive na mesma semana, no mesmo dia, né, como uma espécie de alerta ou como uma espécie quase de jogar a toalha, né? E aí ficam fritando o Paulo Guedes e cantando a sua iminente saída todo dia quase na mídia. Como é que está hoje, na sua visão agora de fora, o comprometimento do presidente e do governo com essa nossa agenda de reformas liberais?
Ok. Durante o período da campanha, o presidente Bolsonaro falava em tirar o Estado do cangote da empresa e do cidadão. Olha que termo bom, esse termo é espetacular, porque o Estado fica no cangote mesmo do cidadão e do empreendedor. Ele falava em privatizações, ele falava em reduzir o tamanho do Estado. Ora, aquilo para mim fazia sentido. E com o ministro Guedes, como seu futuro ministro da Economia, claro que eu decidi me engajar no governo Bolsonaro. Então, durante a campanha, me engajei e Bolsonaro foi eleito com uma pauta, uma agenda conservadora na família, na sociedade, nos costumes, e uma pauta liberal na economia. Então, era tudo aquilo que se esperava no Brasil. Rodrigo, em 520 anos de existência do Brasil, nunca o Brasil foi governado por um governo liberal. Nunca, em 520 anos. Então, seria a primeira vez no Brasil que nós teríamos um governo conservador e liberal. Ora, os conservadores são primos dos liberais. Então, eu vi uma grande chance do Brasil, sim, fazer uma grande transformação e dar um salto de crescimento e iniciar a construção do futuro para as próximas gerações. Quando eu cheguei ao governo, uma das empresas que eu tentei privatizar foi a Casa da Moeda do Brasil. O presidente Bolsonaro listou uma série de empresas que eu podia vender e eu fui vender a Casa da Moeda. Para vender a Casa da Moeda, precisa de uma lei para quebrar o monopólio da produção de dinheiro e moeda no Brasil. Rodrigo, só para te lembrar o seguinte, a China, desde o mês de maio, já não paga os servidores públicos mais com dinheiro, só moeda digital. Então, moeda vai acabar, moeda, nota vai acabar. Se a gente não vender a Casa da Moeda rápido, nós vamos vender aquilo, aquelas máquinas de fazer dinheiro, vamos vender aquilo, para o ferro velho. Então, foi necessário e nós elaboramos uma medida provisória de número 902, que quebrava o monopólio da Casa da Moeda para a gente não vender um monopólio público para um monopólio privado. Então, essa MP caiu. Caiu significa o seguinte, os congressistas da Câmara dos Deputados, do Senado, disseram assim, ô Bolsonaro, ô Guedes, ô Salim, nós, do Legislativo, fomos eleitos pelo povo. Nós não queremos que venda a Casa da Moeda. Obrigado. Então, a Casa da Moeda não foi vendida porque os nossos legisladores, deputados e senadores disseram não é para vender a Casa da Moeda. Como nós estamos num regime democrático, essas pessoas estão lá por causa do voto, então cabe a mim, cidadão, respeitar aquelas pessoas que tomaram uma decisão em nome de 212 milhões de brasileiros. Ou seja, voltamos à questão de que é fundamental mudar a mentalidade para eleger representantes parlamentares mais alinhados com a agenda liberal. Caso contrário, nós ficamos realmente nessa expectativa que muitas vezes depositam no presidente como se fosse uma espécie de déspota esclarecido, esquecendo que ele tem um Congresso pela frente. Salim, a sua opinião em relação ao papel da mídia nessa história toda, você que esteve lá dentro, né? Há uma implicância, há uma perseguição, uma antipatia em relação ao governo Bolsonaro e ao presidente, porque tudo isso que você está colocando mostra como o buraco é mais embaixo, como é mais complexo mexer nisso do que parece. Enquanto que, ao julgar por alguns jornalistas, né, basta vontade política, basta o presidente querer para fazer acontecer. Não é bem isso, né? Antes de responder essa pergunta, eu vou complementar a minha resposta anterior dizendo o seguinte. Eu vi com meus próprios olhos, porque nós estávamos tentando privatizar a Eletrobras, e os Correios, e a Casa da Moeda. E nós vimos a dificuldade. Qual a dificuldade? O presidente Bolsonaro, durante a campanha, disse: não vai ter toma lá da cá no meu governo.
Com isso, ele não constituiu uma maioria no Congresso, como Fernando Henrique Cardoso fez. Você sabe, está nos anais aí, tem uma matéria muito grande do Poder 360, do Fernando Rodrigues, mostrando que no governo FHC, o governo comprou os deputados e fez a maioria. E fez, inclusive, algumas privatizações. Só que, quando também o governo do Fernando Henrique Cardoso ele comprou o Congresso e obteve o Instituto da Reeleição, é importante registrar que o Brasil exportou a reeleição para a Venezuela, para a Bolívia e para o Equador. E deu no que deu. Então, quem é o culpado da ditadura da Venezuela, Evo Morales na Bolívia e Rafael Correia no Equador? O Brasil. O governo do PSDB dobrou o mandato. Esses países repetiram a mesma coisa e transformaram em ditadura. Foram mais competentes. Transformaram em ditadura. Então, por isso que eu, pessoalmente, sou contra o Instituto da Reeleição. Voltando agora sobre a mídia. Eu estive dentro do governo e vi. Eu presenciei. Eu sou testemunha ocular. A mídia não gosta do governo Bolsonaro. No início, a mídia gostava do Guedes, mas não gostava do Bolsonaro. Hoje a mídia não gosta nem do Guedes, nem do Bolsonaro. O que aconteceu? A mídia brasileira mamou nas tetas dos sociais-democratas nos últimos anos. Mamou nas tetas. A mídia brasileira adorou os governos sociais-democratas e nadaram de braçadas nos anúncios de governo de estatais. Chega o novo presidente e fala: eu prefiro investir em creche, na qualidade da merenda escolar, do que em propaganda. E cortou 1,8 bilhões de mídia do governo e das estatais. Então, o que aconteceu? Toda a mídia começou a perder dinheiro ou ter break-even, porque 1,8 bilhão talvez fosse o lucro somada das mídias brasileiras, com raríssimas exceções. Então, essa mídia, que teve a verba cortada, tentou, de alguma forma, provocar uma situação que retornasse os investimentos em publicidade. Ora, num país com tamanha pobreza, o governo não tem o direito de fazer publicidade. Isso é um crime, gastar com publicidade, em vez de retirar pessoas que estão dormindo abaixo dos viadutos nas grandes cidades. Então, o governo Bolsonaro fez uma atitude correta, mas a mídia, com algumas exceções, não gostou, e a mídia efetivamente não gosta do governo Bolsonaro, não gosta da pauta conservadora. A mídia brasileira flerta e gosta da esquerda, e sente saudade e sente falta da esquerda. Então, a mídia, eu acho que hoje, é meio duro eu falar, mas eu acho que a mídia devia ser ética. É um compromisso de quem informa o cidadão, é a ética. Na hora que você parte para uma tendência, você deixa de ser ético. Então, acho que o Brasil possui liberdade de expressão, isso é muito bom, reafirmado pelo presidente Bolsonaro, ótimo. Agora a mídia ficou para trás. Como também ela está desesperada, porque ela está perdendo muito mercado para a mídia digital. E ela não está sabendo se transformar. Então, eles estão um pouco alvoroçados. E nisso, o que sobrou nós precisamos de mais anúncios de governo e de estatais. Certo. Então, salvaguardando alguns revistas de jornais, eu diria para você que nós precisaríamos de ter uma mídia mais justa, mais ética, mais transparente nas informações. Perfeito. As manchetes de jornal não é o que acontece no governo.